Agora, qual é o papel então do professor e da professora no meio de tanta informação? A gente sabe que o excesso de informações muitas vezes causa a desinformação. A gente tem visto isso no nosso dia a dia, inclusive com coisas muito sérias como a doença Covid e a sua profilaxia, o seu cuidado, as maneiras como a gente tem que evitar, a medicação e tudo mais. Então. É por essa razão que nós, professores e professoras, precisamos pensar como é que é a melhor maneira de alguém aprender a fazer as coisas, aprender, obter a sua informação, transformar essa informação em conhecimento, porque o conhecimento é aquilo que a gente experienciou, é aquilo que faz sentido para a gente. Quando a gente é coberto de informações, apenas informações, estamos no nível só das informações, é muito fácil a gente ser enganado, é muito fácil a gente enganar, inclusive sem querer, porque a gente passa essas informações adiante sem um exame mais acurado. Quando as informações se transformam em conhecimento, é muito mais difícil a gente ser enganado, é muito mais difícil alguém conseguir enganar a gente, é muito mais difícil a gente aceitar qualquer coisa como informação válida. E se a gente pensa em alguns exemplos de maneira um pouco mais concreta, por exemplo, o médico que, apesar de ter estudado e apesar de ter lido muito acerca do assunto, um médico que continua fumando, não está nem aí para pegar câncer, por exemplo, esse médico ele é uma pessoa bem informada, mas ele não transformou, provavelmente, aquela informação em conhecimento. É o tipo de ocorrência, não somente nesse caso, mas em diversos outros, que a gente chama de ignorância letrada. A ignorância não é uma exclusividade das pessoas não informadas. Muita gente que é informada também é ignorante, porque justamente por ignorar aquilo que a informação tem de mais valioso, que é a experiência para o dia a dia. Né? Tem pessoas que simplesmente... Eu diria que a ignorância no nosso dia a dia, ela se expressa muitas vezes, ela pode ser resumida muitas vezes naquela frase quando a gente pensa, não estou nem aí, ou eu não quero saber. Né? Tem até alguns livros que a gente vê, infelizmente, não está na moda, as pessoas dizendo ferre-se o mundo, desculpa a expressão, tá certo? Mas ferre-se o mundo, ou eu não quero... A gente vê algumas celebridades, por exemplo, dizendo ferre-se o mundo, não quero saber de nada, tal. Pronto. Toda vez que você está diante de alguém que está pensando eu não quero saber, ou então ferre-se o mundo, não quero nem saber, faça o que eu estou dizendo, tal. A gente geralmente está diante de uma pessoa em uma atitude ignorante. Uma pessoa não necessariamente é ignorante o tempo todo, aliás, não se pode ser sempre aquilo que se é principalmente. Então, todos nós temos, em alguma medida, as nossas ignorâncias. E a gente não pode condenar exatamente ninguém por expressar algum tipo de ignorância, porque a gente pode se proteger dela. Né? Então, não sei, eu tenho alguma dificuldade de trazer os exemplos aqui, sobretudo, porque pode ser que alguém se sinta ofendido e não é nosso objetivo de jeito nenhum que isso aconteça. Mas, falando ainda sobre como a gente aprende as coisas, existe uma pesquisa, e eu quero que vocês olhem aqui também para esse site, uma pesquisa, aliás, existem algumas pesquisas, na verdade, que concluíram o que a gente chama de a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. O que é que diz a pirâmide de aprendizagem de William Glasser? Esse pesquisador ele chegou à conclusão de que nós aprendemos 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando
vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos aos outros. É claro que em ciência e na academia, sobretudo, essas determinações muito precisas são sempre postas em questão, sobretudo quando se trata de um assunto que é variável ao ser humano. Não é? Quando um assunto, eu sempre digo que as ciências exatas elas apresentam um aspecto um pouco mais fácil para lidar com números duros, números absolutos, porque, afinal de contas, as ciências exatas, o número de variáveis, ela é conhecida, o número normalmente tende a ser conhecido e tende a ser muito mais resumido. Mas seres humanos são variáveis as mais diversas. Então, mesmo a academia, ela tem esses números que eu apresentei aqui para vocês com certa desconfiança. No entanto, a gente sabe que algumas pessoas obtêm facilidades facilidade para aprender de determinada forma, outras pessoas preferem outros meios. Eu, por exemplo, não abro mão de um livro tradicional, por mais que eu ensine tecnologia. Mas eu sei que muitos de vocês, assim como já foi dito aqui, vão preferir um canal de YouTube para aprender a fazer alguma coisa do que ler um livro. Então, de qualquer forma, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade e uma coisa é certa, quando a gente está fazendo, quando a gente está com o cérebro em movimento, quando a gente está colocando dificuldades e problemas para que nós possamos resolver, aí o nosso cérebro está aprendendo. E é por essa razão que eu utilizo, por exemplo, e já não é de agora, há muito tempo, os mapas mentais. E eu vou querer que vocês também desenvolvam o mapa mental, ou os mapas mentais, de nossas aulas. E o que é, então, um mapa mental? Eu vou mostrar agora. Esse que vocês estão vendo é um mapa mental que eu criei com um software chamado MindMaple. E no centro do software, eu coloquei, primeiro eu coloquei no fundo uma imagem, né, que parece um tecido, parece algo desse tipo, um pano, e o nome em cima dele em amarelo e preto está Revolução Comercial. Eu coloquei aqui as datas. E eu vou explicar o porquê disso daí. Eu estava estudando, a minha formação, por mais que eu tivesse uma formação muito boa para a minha época, o ensino médio, em escola federal, eu sou um privilegiado, um dos poucos privilegiados que estudou o ensino médio em escola federal, né? Eu sou a favor, inclusive, da federalização da educação como um todo, porque eu entendo que esse fenômeno favoreceria muito a qualidade tanto de professores quanto do ensino como um todo, o ensino em si. Mas fechando parêntese, a minha formação me deixou muito aquém naquilo que eu acredito ser importante nessa parte de história. E eu resolvi correr atrás. Eu resolvi estudar história porque quando eu decidi ser professor numa universidade, eu não poderia estar falando bobagem por aí, eu me sinto nessa obrigação. Então eu fui estudar, fazer um mapa mental de tudo que eu pudesse estudar de história, desde o período moderno até agora, inclusive com suas aplicações para a política, para a economia, para a educação, para tudo mais. Então, vocês podem ver que eu tenho o assunto central, né? Tá aqui em cor diferente, tá aqui Revolução Comercial 1400, 1700, e o que é que está ligado a esse tema, Revolução Comercial? Eu tenho eu vou chamar isso de um galho,
tá certo? Ou uma haste, como você quiser, e aí eu vou ter um novo nível de nós, ou um novo nível de eu estou me esforçando para descrever pela questão da acessibilidade, tá certo? Além do tema principal, eu tenho em outra cor essas tags, essas etiquetas que são os temas que estão envolvidos a esse tema central. Então, eu tenho ligados a esse tema central em desenho, significado da Revolução Comercial, causas principais, depois consequências, depois os incidentes históricos, depois, está mais aqui para baixo, o antigo regime e o significado disso, depois como era a sociedade durante aquele momento, depois quais foram os progressos e depois o que é o mercantilismo. E cada um desses cada um dessas instâncias novas, elas estão ligadas com as informações, resumidamente, que importam para este momento. E eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, quando a gente vê aqui causas principais, eu tenho uma nova série de linhas ligando as novas frases, as novas etiquetas, e essas etiquetas estão nessa ordem. Quais são as causas principais da Revolução Comercial? Monopólio comercial do Mediterrâneo pelas cidades italianas. Comércio lucrativo entre cidades italianas e a Liga Hanseática, no norte da Europa. Introdução de moeda de circulação geral. Também é uma das causas principais desse momento histórico. A acumulação do capital excedente. Estímulo dado ao comércio pelos novos monarcas no intuito de produzir riquezas tributáveis. Procura por produtos oriundos do exótico Extremo Oriente, como é o caso do lendário Marco Polo, e procura por materiais bélicos. Então, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 causas eu posso apontar aqui como causas principais para que a Revolução Comercial acontecesse. E eu resgatei isso aqui agora rapidamente a partir desse software que eu tinha guardado, não é? E isso eu faço com todas as informações que eu achar necessário, que eu precisar. Eu vou fazendo isso aos poucos. Isso não é algo que eu faço, que a gente trabalhe de uma maneira corrida, não é? Mas aqui eu estou guardando um monte de informações que depois de muito olhar para elas e pensar sobre elas, elas viram conhecimento. Aqui embaixo, na parte inferior desse software, eu tenho abas, mais ou menos como as abas que a gente cria naquele software Excel. E essas abas, aqui, essa primeira que está acesa aqui, eu coloquei o nome comercial. Depois vocês vão ver que tem o nome burguesas, aqui fala das revoluções burguesas. Depois a Revolução Francesa, depois a independência dos Estados Unidos, independência da América Latina, a América Latina no século XIX, o industrial, isso daqui eu vou clicar agora, nesse que tem industrial, e embaixo ainda segue, tá certo? Como não é aula de história, eu cliquei no industrial porque essa sim tem um interesse especial para a gente que estuda tecnologia, né? Principalmente para a turma de tecnologia aplicada à educação musical. A gente vai ver que as origens de um fenômeno muito presente no nosso dia, que a gente está chamando por enquanto de Quarta Revolução Industrial, as origens, na verdade, se encontram não somente na Revolução Industrial de 1760 de 1780 ou de 1860, mas anterior ainda, porque é um processo contínuo, ininterrupto, que caracteriza a nossa espécie aqui na Terra, nesse planeta. E aqui, pessoal, quando você olha o que eu cliquei aqui, olha, eu coloquei, assim, eu não falei naquele outro do tecido, mas aquele tecido me lembra
o comércio daqui de Recife. Quando eu era criança ia com minha mãe e íamos comprar alguns tecidos, por exemplo, para se fazer roupa para final de ano, essas coisas todas. E eu lembro muito do cheiro, lembro muito das cores, e esse tipo de impressão faz com que a informação, para mim, ela fique mais presente. Ela fique mais, isso tem a ver com a experiência, com minha experiência pessoal. Aquela é uma característica que vai ajudar a mim e somente a mim, por conta das minhas impressões, a obter aquele conhecimento, a fixar e a melhorar a aprendizagem daquele conhecimento. Para vocês, provavelmente vocês deveriam procurar uma outra maneira de de ilustrar e fazer com que aquele conhecimento fizesse sentido para você, tá certo? Num eventual mapa mental pessoal. Agora, nesse caso aqui agora que eu coloquei para vocês, eu coloquei um mapa mental sobre a chamada Revolução Industrial, tá aqui, e notem que no fundo tem uma parede de tijolos vermelhos, esses tijolos laranjas, né? Tijolo aparente. Isso para mim, porque na minha experiência, no meu caso, eu sempre lembro de fotos, de imagens, digamos assim, imagens de pinturas. Eu também gostava muito de ler, na minha adolescência, os livros do Conan Doyle, que são as histórias do Sherlock Holmes. E nessas histórias a gente vê muito esse tipo de descrição. Ele descreve Londres daquela época, que no meu imaginário eu sempre obtive muito isso, essa visão de o progresso ligado à poluição, por um lado, e por outro, a construção de coisas. Então eu coloquei esse fundo que me ajuda a fixar melhor essas informações, tá certo? Meu cérebro já puxar. Quando eu olho para esse fundo aqui, falando com vocês, um monte de informações relevantes já me vem à mente, e é por essa razão que eu, de vez em quando, acerto quando falo sobre a Revolução Industrial, tá certo? E notem também que eu usei aqui cores diferentes, porque as cores diferentes ajudam a organizar melhor as ideias. Então aqui, olha, no centro, porque como eu não estou usando o tablet, estou usando aqui o desktop, essa versão é um pouquinho mais lenta e eu tenho que fazer aqui. Mas olha só, eu coloquei o tema central, não é? numa palavra, uma expressão, Revolução Industrial. Diretamente liguei a essa palavra, Revolução Industrial, aquilo que eu achava que era importante. Então, a primeira parte que é importante, está numa cor diferente, é complexo de causas. Esse é um nível que eu tenho de informações. Quais são as causas? Qual é o complexo de causas? O que é que levou? O que é que explica a Revolução Industrial, a primeira, a Revolução Tecnológica, por conseguinte, a acontecer primeiro na Inglaterra? Depois disso, quais foram as consequências que essa revolução trouxe? E, por fim, qual é a cronologia? Quais são os fatos que acontecem? Então, eu coloquei aqui, e daqui eu vou escrevendo tudo que eu quiser e tudo que eu achei importante, de maneira resumida. Às vezes, eu coloco uma explicação a mais, que é nesse quadradinho que parece um bloquinho de notas, por exemplo, em consequências, eu coloquei nas novas doutrinas sociais e econômicas, porque o liberalismo é uma delas. E aí, no liberalismo, eu clico aqui e aparece a informação. Thomas Malthus, né, do economista malthusiano, Davi Ricardo e James Mill são nomes importantíssimos dessa expressão do liberalismo. Cada um pode fazer o que quiser com sua liberdade, desde que não atinja a liberdade do outro. Era a ideia que estava central o que havia de comum nessas três pessoas, tá certo? Mas não para neles, eu posso aprofundar a minha pesquisa
e aqui eu vou colecionando. Na verdade, o que você está fazendo é uma coleção de informações. E eu quero que vocês façam isso não necessariamente com a história, mas com o que a gente vai ver aqui tanto na disciplina de técnica de gravação, como na disciplina de tecnologia musical. Tá certo? Vocês podem fazer isso pesquisando, e vocês têm toda a liberdade para pesquisar qual é o aplicativo que vocês vão querer utilizar para criar mapas mentais. O que eu posso dizer é que esse que eu usei aqui agora, ele infelizmente não é grátis. Eu já tenho há muito tempo, e eu me adaptei muito bem a ele. Mas existem outros que são tão bons quanto, que são grátis. Eu posso indicar, por exemplo, o Free Plane. Esse daqui. Esse que tem um símbolo como uma abelhinha, as costas de uma abelhinha. Free Plane, tá certo? É uma possibilidade, mas só que se você colocar no Google mapas mentais ou mapas mentais grátis ou aplicativos para mapas mentais grátis, vai aparecer uma série deles. E é importante que vocês utilizem aqueles que vocês mais se identificam, porque isso também vai ajudar na hora de vocês fixarem o conhecimento que a gente vai, enfim, produzir, que a gente vai aprender, que a gente vai desenvolver no nosso curso. Tá certo? Então, essa aula foi somente para chegar até esse momento de você saber o que é um mapa mental ou também um mapa conceitual, e que lá, à medida que a gente for conversando, que a gente for estudando, você coloque lá de uma maneira lógica que faça sentido para você o seu conhecimento. Dessa forma, a gente vai substituir qualquer prova escrita por esse documento. Ao final do semestre, você me manda, você salva, exporta aquele arquivo seu, e eu vou receber e eu vou saber como é que funciona, pelo menos como é que funcionou durante o semestre a sua construção do conhecimento, do seu conhecimento, sua rede de conceitos, e como é que você lidou com isso, afinal de contas, durante esse semestre. Tá bom? E qualquer dúvida, você pode me procurar. Espero que fiquem bem e até a próxima aula.